E aí você passa a ser tudo aquilo que você vê e crê. E então você começa a fazer as coisas de acordo com a sua visão e até os resultados de acordo com a sua visão. Então tudo começa no seu pensamento, certo? Então, como está a sua mente na produção do seu pensamento? Eu pergunto porque essa, né, é tudo que eu posso estar contribuindo. Pensar, falar, agir, tornar isso um hábito, as regras do seu destino. Então, qual destino que você quer ter? Né? Todo destino que você quer ter é ligado ao seu pensamento. Você não consegue ter resultados diferentes fazendo atividades iguais. Então, se você ainda não tem a vida que você quer, se você ainda não tem tudo que você quer, significa que você tem que mudar alguma coisa. E tudo isso começa com o seu pensamento. E aí, a gente tem que saber o seguinte: acompanha o pensamento. Né? A energia acompanha o pensamento, e como a gente sabe, tudo é energia. Quando você deposita energia negativa, você recebe energia negativa do universo. Então, é basicamente isso. O pensamento positivo, ele retroalimenta uma energia positiva. E então você passa a atrair energias positivas. Quem falou que tudo é energia não fui eu, né? Eu não sou perito nisso, mas foi Albert Einstein. E ele falou que tudo no universo é energia. Nele, que nós podemos ver, é um aglomerado de energia. Então, né, ele, como uma autoridade no assunto, Albert Einstein, que foi um grande físico, um grande intelectual, né, falou isso. E a gente sabe que estamos imersos em energia, e tudo que é materializado nada mais é do que condensação energética. Né? E o pensamento, como já foi dito, força criadora, a comprovação disso é que quando estamos cercados de pessoas positivas, mais leve, mais propícia a coisa boa. Com pessoas negativas, o ambiente é mais pesado. Né? A prova disso é que em um velório quase ninguém ri. Né? Diga-se de passagem, a pessoa que ri no velório ela é mal interpretada. Certo? E outra, como prova de que o pensamento positivo traz um resultado positivo, qual é o princípio que as torcidas de futebol adotam, se não esse? O que é que faz reunir tantas pessoas no estádio de futebol para torcer para um time que é positivo para os jogadores, vibrações positivas? Né? E aí, o que você fala está diretamente ligado ao seu pensamento, certo? Então, o que você pensa, você fala. Porém, o que você fala, geralmente não é o que a outra pessoa entende por aquilo. Então, a gente tem que saber, primeiramente de tudo, escutar, para depois falar o que a pessoa quer escutar, certo? E aí, você escuta, você pensa e você fala. Né? Se você negligencia qualquer uma dessas etapas, provavelmente você não vai ter um resultado muito satisfatório na sua comunicação. E como você alimenta a sua mente? Né? Porque às vezes as pessoas ligam a televisão para ver jornal de tragédia, coisa negativa. E como você alimenta a sua mente é muito importante. Porque se você só vê coisa negativa, você só sente coisas negativas, você faz coisas não tão boas e você tem resultados negativos. E ao se comunicar, a sua comunicação é muito mais do que você fala. O que você fala é responsável somente por 10% daquilo que você quer passar para outra pessoa. Então, o que realmente importa quase nunca é aquilo que você disse, sim o que ela viu em você. Né? A fala hoje é redundante, a mensagem é basicamente você. Como você se comunica com outra pessoa, certo? E aí você... Características de um bom falante, um bom orador. Ele é, geralmente, uma pessoa flexível nos pontos de vista dele. O indivíduo que é mais flexível dentro de um grupo, ele consegue ter uma autoridade sobre ele. Seja uma autoridade psicológica, né? Enfim. Mas ele, geralmente, ele tem uma autoridade sobre aquele grupo. E, de certa forma, se ele trabalha em uma instituição em que a autoridade é ligada a hierarquias, ele ainda assim consegue exercer autoridade sobre aquele que é superior hierarquicamente a ele. Né? Psicologicamente, ele consegue, não é que manipular, mas ele consegue persuadir aquele que é superior na hierarquia a ele, certo? E a resistência da outra pessoa para que a conversa ganhe fluidez é o resultado da falta de sintonia entre você e ele. Né? Então, assim, dentro da programação neurolinguística, existe um conceito chamado rapport. Quando você estabelece rapport com outra pessoa,
a sua conversa ganha fluidez e você consegue entender e mapear tudo aquilo que a outra pessoa tem e está entendendo sobre aquilo que você está falando. Qual é o conceito de mundo daquela pessoa, né? Isso é muito importante, que às vezes a gente não para ver. Ela é conhecida como rapport. Consiste em identificar a necessidade de mapear a representação da realidade do indivíduo com quem se deseja a comunicação. Então, como eu falei, nem tudo que você fala é tudo que você diz. Então, muito cuidado. A gente tem que saber falar para os nossos clientes, que são as pessoas para quem estamos aprendendo o plano, para quem estamos apresentando o plano e para quem estamos tentando vender alguma coisa. Qual a realidade dele? Todo comportamento é útil em algum contexto. E cada pessoa toma a melhor decisão que ela pode no momento que ela toma. Então, nada de ficar, essa pessoa não quis entrar, então eu desejo que a vida dela seja uma merda. Não é isso. Ela tomou a melhor decisão que ela podia tomar de acordo com o que ela conhece de mundo. Certo? E aí, identificar o que a pessoa pensa vem de acordo com o que ela fez. Certo? E tudo que ela acha que é certo para ela, ela vai te falar. Então, quando a pessoa começou a pensar que aquilo que ela fez e falou é certo, ela vai continuar naquele pensamento. A prova disso, educação no Brasil, ela não favorece o empreendedorismo, certo? A educação no Brasil é uma educação prussiana, antiga, em que se formavam empregados e soldados. Então, é para manter você na base. Quando você cresce e você vê que tudo que você está vendo na escola, você está concretizando na sua vida, você passa a acreditar que aquilo é o certo. Por exemplo, na escola você aprende que você vai para a escola, faculdade, trabalhar 45 anos, 40 anos, e você vai se aposentar pelo INSS. Quando você vai estudar para a escola, ok, confirmou tudo aquilo. Aí você vai para a faculdade, beleza, continuou confirmando tudo aquilo que você sabia. Aí você procura um emprego, continuou confirmando tudo aquilo que você sabia. Trabalhou 35 anos, meu amigo. Qualquer coisa que for diferente disso, para você é perigoso. Então você tem que afastar isso daí. Então a gente tem que saber entender como funciona a cabeça das outras pessoas para a gente poder chegar com o conceito que ela precisa, enxergar a necessidade. E não existem pessoas totalmente limitadas ou sem recursos. Ninguém é totalmente errado. É só entender como ela funciona. Cada pessoa tem um funcionamento baseado no seu comportamento. E tendo ele como consequência. E aí, criando o hábito de funcionar, enxergando necessidades e estabelecendo rapport, vai tornar a gente mais eficiente. Então, criar um hábito exige tempo. E nem sempre é fácil, né? E esse hábito que eu falo de estabelecer um rapport é um hábito extremamente complicado, difícil, porque é você conseguir entrar na mente da pessoa e enxergar a real necessidade dela. E aí, a chave é controlar a sua mente e ter pensamentos positivos, tomar cuidado ao falar e ao se comunicar, agir de acordo com a necessidade identificada, tornar isso um hábito e mudar o seu destino. E, como eu falei, é um treinamento muito intenso. Para começar o treinamento, temos que ter em mente que a modelagem de performance de sucesso conduz à excelência. Então, baseado nisso é que foi montado esse treinamento. Certo? Pessoas de sucesso têm os hábitos que a gente vai passar aqui agora. E, dica, tenha bons mentores, espelhe-se neles. Saiba o que não fazer. Certo? E o primeiro ato é sonhos. Aonde que nós conseguiremos chegar sem sonhos? Né? Eu digo isso porque é extremamente importante saber quais são os nossos sonhos. Aquela pessoa que não tem sonhos, ela não sabe onde ela quer ir. E, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Uma pessoa que vive sem sonhos, ela geralmente é desmotivada, né? Uma meta de vida. Então, classificando os sonhos em 3 critérios, anote-os, certo? Do seu sonho. Saiba o que você quer conquistar, a curto, médio e longo prazo. E estabeleça meta para cumprir os seus sonhos. É isso mesmo, dê uma data e corra atrás de cumprir a sua meta nessa data. O seu sonho, conquistar ele até a data que você designou. E a meta
é um objetivo a ser cumprido. Transformar o sonho em meta é primordial para o sucesso. O sonho deixa de ser sonho e passa a ser projeto quando você tira ele da sua cabeça, coloca ele no papel. Aí ele passa a ser um projeto. Você traça suas metas até conquistar. E obedecendo alguns critérios. Específico, temporal, alcançável e significativo. Né? Aqui o slide está com erro, mas é significativo. Então, esse é basicamente um treinamento padrão que a gente recebe das empresas de multinível. Eu tenho um outro treinamento de metas, que eu vou passar um pouco mais na frente, certo? E ainda sobre meta. Tem que saber o tamanho da sua meta, o que é que ela vai exigir de você, em que contexto, onde você vai realizar, o que é que você vai sentir. Programe-se para ter sucesso, porque quando você se programar para ter sucesso, ele vai chegar para você. Em quanto tempo que você deseja realizar o seu sonho? Dê prazo para isso. Realizar uma meta, dê prazo para a realização. E ela é alcançável no tempo que você desejou? Não adianta você colocar uma meta, você é diamante em 3 dias. Né? É algo, pode até ser alcançável, mas é quase impossível. Né? E qual o significado que essa meta tem para você? Ela vai significar na sua vida melhor qualidade de vida? Você vai ser uma pessoa mais livre para ir para onde você quiser, fazer o que você quiser? O que é que ela significa para você em termos qualitativos e não somente quantitativos? Né? E aí, como eu falei para você, a meta esperta é mais uma forma de você estar sabendo distribuir as suas metas. Né? E aí, especifique, né, o que você quer no tempo presente, em linguagem que use sons, imagens e sensações. O seu sonho, ele tem um som, ele tem uma imagem, ele tem um cheiro. E o que é que você vai... E o que é que você vai escutar quando você chegar onde você quer? O que é que você vai sentir? O que é que você vai ver? Você tem que saber para que você ative padrões neurológicos que gerem novos resultados. E ela deve ser iniciada e vai depender de você e somente de você. O que você quer, em que contexto, onde, quando e com quem você vai estar quando realizar essa meta. O que você vai ver, o que você vai sentir, o que você vai ouvir, o que você vai estar fazendo. Isso é muito importante que você saiba. Ela deve ser sistêmica. Você deve considerar o efeito que a meta terá em todos os fatores da sua vida. Como é que vai ficar a sua família quando você bater a sua meta? Seu relacionamento, seu ambiente de trabalho, como ela vai afetar a sua vida, o que você vai ganhar, o que você vai perder. Ela está alinhada com seus valores? A gente tem que saber disso. Porque sem saber disso aqui fica um pouco complicado saber como é que você vai caminhar em direção à sua meta, porque você tem que ter um feedback para isso. A sua meta tem que ser positiva. Então, não coloque como sua meta, eu não quero mais ter dívidas. Porque quando você faz uma meta negativa, você cria um ensaio mental do comportamento negativo. A meta gera imagem daquilo que você quer e não do que você não quer. Por exemplo, eu quero ter liberdade financeira. Certo, eu vou ter liberdade financeira. Certo? Você acabou de criar um ensaio positivo. Agora você diz assim, eu não quero mais dever dinheiro. O seu cérebro, ele não consegue processar a palavra não. Então, por mais que você diga o não, o cérebro não processa. Ele processa um comportamento de negação àquilo que você não quer que se realize. Por exemplo, você fala para uma criança, não coloque a mão na parede. A imagem que vem na cabeça dela é colocar a mão na parede. Evitar, mas é colocar a mão na parede. Certo? Então, é muito importante você saber colocar sua meta em termos positivos. E uma evidência. Você precisa ter uma evidência de que você está conseguindo ir indo em direção à sua meta. Para você se corrigir. Né? Por exemplo, a troca de PIN pode ser uma evidência. Um evento bem montado, uma equipe motivada, mais vendas feitas para a sua equipe. Né? E o que vai identificar que você está conseguindo se aproximar da meta? Né? Esse é um processo pessoal. O que é que você vai usar? Né? Recurso, você já tem tudo que você precisa para conseguir? O que é que você está precisando a mais do que isso? Certo? Você tem que fazer uma autoanálise e perceber o que você já tem. Buscar o que você falta, mas não coloque isso como uma coisa negativa. Certo? Busque
encara isso da melhor forma possível. Você estará se tornando melhor do que você já é. Então, não é uma coisa negativa você se tornar melhor. Se você ainda não tem e você vai conquistar, é porque você vai se tornar melhor do que você já é. Então, por exemplo, para eu bater Rubi, eu preciso de goals, eu preciso vender mais. Né? Então, isso vai acarretar mais trabalho. Olhando pelo lado negativo, nossa, eu vou ter que trabalhar mais, ou então, vou ter que me aperfeiçoar, vou ter que vender mais, vou ter que me aperfeiçoar nas minhas vendas. Então, é mais ou menos isso. Temos que focar como uma coisa positiva para que a gente esteja sempre motivado. Além da sua meta precisa ser trabalhada com um enfoque de tamanho adequado. A meta grande precisa ser dividida em pequenas metas. Por exemplo, o que te impede de alcançar o seu objetivo? Qual o efeito positivo da realização desta meta vai gerar na minha vida? A gente tem que ter essa noção. Alternativas. Você tem que ter, ao mínimo, 3 linhas de ação para conquistar a sua meta. Quem tem é muito arriscado ter somente um plano de ação. É muito limitado. 2, cria um dilema, você não sabe se vai por um ou por outro. E 3, permite uma real escolha. Então, trace o seu plano de ação para chegar à sua meta. Como que você vai lidar com as dificuldades ou desafios? Você vai desistir? Você vai perseverar? Você vai acreditar? Quem decide isso é você. Hábito. Compromisso, certo? O compromisso é diferente do envolvimento. Né? Comprometer é estar disposto a enfrentar a dificuldade e dar a cara a tapa. Envolver é apenas acompanhar um processo e sair da primeira dificuldade. Um exemplo que eu sempre uso, café com ovos e bacon. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Né? Então, você está envolvido ou você está comprometido com o seu sucesso? Até quando você vai... se você não está comprometido, até quando você vai ficar auto-sabotando o seu sucesso? Né? E aí? Envolvido ou comprometido? Está comprometido é saber que você vai passar, é saber que o que você vai passar não é fácil, mas que você vai continuar. Você vai ter foco, você vai acompanhar seu desempenho, você vai fazer a verificação do progresso, o seu grau de comprometimento, você vai, enfim, permanecer fazendo o que você tem que fazer, apesar da dificuldade. Né? Você vai ser um exemplo. O terceiro hábito, a lista de contatos. No marketing multinível, adota-se um padrão de lista chamado de lista viva. Colocamos todos os nomes de quem conhecemos e quantificamos essa lista. No mínimo 100 nomes. E essa lista é chamada de lista viva, porque ela cresce todos os dias. Quando nós temos bons relacionamentos, temos muitos problemas a menos e grandes oportunidades. Né? Essa frase não é minha, essa frase é de Maurício Patrocínio, mentor da melhor empresa de marketing multinível do Brasil. Diga-se de passagem. Né? E como é que quantifica essa lista? Pega todo mundo, vai no seu Facebook, pega todos os contatos, WhatsApp, todos os contatos, primo, irmão, tia, colega de classe, colega de trabalho, patrão, chefe de sessão, conhece alguém na igreja, pega todo mundo. E de repente, quando você pensar que acabou, pense assim, eu conheci por exemplo, conheci o Sadeu, mas eu conheci o Sadeu através de quem? Em que situação eu conheci o Sadeu? Eu nunca vi você conhecer uma pessoa que você não conhecia sozinho. Né? Eu fui lá e falei porque eu quis. É muito difícil, né? Quando você não tem um propósito, é difícil que você se comunique com alguém que você não conhece. E qualificar a lista, eu uso esse padrão do 0 a 10. Né? Existem pessoas que não. Eu digo assim, 0 a 10 em 3 quesitos. Condição, mente aberta e confiança. Certo? Condição financeira. Quais as condições da pessoa de ser contatada? Quais as condições da pessoa que você vai ligar para ela? Ela tem condição de entrar com kit Premium ou kit Pro? Ela pode fazer um empréstimo ou algo do tipo? Vale salientar que nessa condição, nessa parte da condição financeira, vale entrar qualquer coisa. Ela pode vender alguma coisa para entrar? Ela pode pegar um empréstimo? Ela pode usar um cartão de crédito? Ela pode pedir o cartão de alguém? A gente tem que saber isso, basicamente. É saber qual a condição da pessoa de entrar nesse negócio. Qualquer tipo de condição. Se ela tiver, ótimo. Se ela não tiver, ótimo também. Quanto mais não você recebe, mais próximo você está do sim. Ela se opõe ao sistema multinível? Que precisa de oportunidade? Ou ela realmente, ela não gosta desse sistema de multinível? Ela é totalmente fechada. 0 a 10 nesse quesito. E aí, confiança. Ela confia em você? De 0 a 10? Coloque
esse 0 a 10, ela confia em mim quanto? Ah, confia em 7. No final, some as médias, some as notas, divida por 3, acha a média dela, né? E a sua lista deve te acompanhar sempre. Ela sempre vai aumentar. Depois de qualificar e quantificar, faça a média, some as notas e divida por 3. Né? As pessoas de maior média devem ser colocadas na parte de cima da lista, de forma que sejam contatadas primeiro. Pessoas com quem primeiro no início do seu trabalho. E ela deve sempre aumentar. Contato frio e contato quente nada mais são do que pessoas, né? O contato frio são pessoas que você ainda não conhece, que você pode conhecer em qualquer situação. E contato quente são pessoas que você já conhece, com as quais tem contato. Eu, André, né? Eu prefiro trabalhar com contatos frios, porque o contato quente, ele parte do pressuposto de que te conhece. Então ele passa talvez a não confiar tanto, né? Não é confiar que eu quero dizer, mas a não dar tanto crédito àquilo que você está falando, né? A grande maioria. E aí o quarto hábito que é contatar e convidar. Talvez essa seja a parte mais difícil os empreendedores de multinível, que é aquela parte que o telefone começa a criar perna e começa a atacar o empreendedor. E contatar é diferente de convidar. Para contatar uma pessoa, você deve só ligar. Para convidar, você usa a técnica do form, né? Família, ocupação, recreação e mensagem. Né? Procure saber, quando você liga, sobre a família do futuro convidado. Pergunta como é que está o trabalho. Geralmente, quando você pergunta como é que está o trabalho, ele já abre a caixa de ferramenta dele e fala tudo tipo de problema que você pode imaginar. O trabalho, você já identifica a necessidade dele aí. Ah, ele quer ganhar mais, ele não gosta do chefe, ele não gosta da rotina, ele não tem tempo para a família, né? Então, aí pergunta se ele tem tempo livre para aproveitar com a família. Geralmente não, né? E aí você manda a mensagem, que é o convite, finaliza a ligação. Olha, fulano, eu estou com pressa, eu não posso te explicar aqui, mas vamos marcar um dia que eu quero passar na sua casa. Que dia fica melhor para você? Terça ou quarta-feira, por exemplo, né? Após aplicar o form, você faz o convite. Seja rápido, esteja sempre com pressa. Pessoas atarefadas atraem pessoas. Quanto mais atarefado você tiver, mais pessoas vão te procurar. Seja breve e não tente explicar o que é o convite. Merecer o seu tempo, porque quem tem a oportunidade é você, né? Você já agarrou a oportunidade quando você tinha que agarrar. Agora a outra pessoa vai ter que agarrar também. E o quinto hábito, uma APM de sucesso. Né? Na APM você sorri, esteja sempre bem vestido e seja muito confiante. Né? Bem vestido, não necessariamente você vai ter que estar de terno, vai ter que estar de gravata, não. Bem vestido, com a calça jeans, enfim, do jeito que você achar que você está bem vestido, né? Dentro dos padrões normais, é claro. Né? Você é o dono da oportunidade, você que está oferecendo a oportunidade. Quem precisa é a pessoa. Oportunidade. E seja firme. Saiba onde você está, onde você vai chegar e mostre os números para ele. De mercado, por exemplo, o mercado de beleza, bem-estar, vendas diretas e franquias, que movimenta 308 bilhões de reais por ano. Em que mercado que essa pessoa está inserida? Será que movimenta? Quanto desse dinheiro vai parar no bolso daquela pessoa com quem você está falando? Né? Provavelmente nada. E utilização de gatilhos mentais. Eu gosto muito dessa parte. É uma parte que me chama muita atenção. O que são gatilhos mentais? São instrumentos usados para persuasão, diminuindo o caminho percorrido pela informação, né, até o cérebro, né? Utilizando os gatilhos mentais, conseguimos potencializar o poder de informação. Sendo mais, desculpa até o erro aqui, sendo mais persuasivo e criando a verdadeira bomba, né? E você consegue, talvez, um resultado muito mais satisfatório do que se você não os utiliza. Agora, um pouco, como é que funciona um gatilho mental? O cérebro humano é dividido em 3 partes. Vou passar muito rapidamente aqui, né? A primeira parte, que é o cérebro reptiliano, que é o first brain, né? O croc brain, né? Que é a parte do cérebro que se encarrega das necessidades básicas, certo? Então, ela medo, fome, sede, frio, tudo no croc brain, na primeira parte do cérebro, né? No primeiro cérebro.
O segundo cérebro, segunda parte do cérebro, né, o cérebro límbico, responsável pelas emoções. E a terceira parte do cérebro é o cortical, onde está toda a parte de decisão. É aí que acontece a tomada da decisão. Certo? A função do gatilho mental é o cérebro reptiliano, ele trata do medo e da segurança. Então, você tem que vencer o cérebro reptiliano para poder chegar até o sistema límbico. Para você chegar até o sistema límbico, muitas vezes o reptiliano ele repulsa. E quando ele repulsa, a comunicação já não é mais a mesma. Então a gente tem que vencer esse primeiro cérebro para atingir o sistema límbico. Com os gatilhos mentais, a gente consegue atingir o sistema límbico e a explosão de sensações da pessoa que faz ela tomar uma decisão de uma forma um tanto impensada. E aí ela vai lá e efetua uma compra, ela vai lá, enfim. É assim que atuam as grandes empresas de marketing. Né? E eu só acho que como um profissional de multinível que a grande maioria vai ver esse vídeo, eu só acho que a gente tem que dominar um pouco dos gatilhos mentais, né? O caminho da informação passa pelos ouvidos e pelos olhos. E ela vai para o croc brain, que é a parte mais antiga do cérebro, remonta à antiguidade e aos tempos da caverna. Ele tem capacidade de processamento bem menor do que o sistema límbico e neocórtex. E quando ele recebe a mensagem, ele processa e passa para o sistema límbico e para o neocórtex, né? E chegando no neocórtex, que é o que toma a decisão, que toma decisões complexas. Ela, enfim, já passou pelo croc brain, passou pelo sistema límbico. Quando o croc brain, ele processa, ele empacota a informação, por exemplo, ele vai empacotar a informação e vai passar. Se a informação for muito grande, ele resume do jeito que ele quiser. Se ela for muito pequena, ele interpreta da forma que ele quiser. Então a gente tem que saber passar a informação para vai entender exatamente aquilo que você está falando. Né? E a informação, ela deve ser simples. Ela deve, basicamente, afastar a dor e buscar o prazer. A primeira pergunta do croc brain, eu tenho que fugir disso e lutar contra, ou eu tenho que lutar contra isso, né? Eu gosto muito do cara que eu acompanho ele, do Conrad Adolfo, ele sempre usa esse exemplo, né? O croc brain, quando você vê um animal, um exemplo, o homem das antigas, o homem da antiguidade, né? Do período das cavernas, ele olhava, eu tenho que fugir desse bicho ou eu tenho que lutar com ele para matar ele e comer? Então é basicamente esse o funcionamento do croc. É bem antigo mesmo. Né? E aí, né, quando ele responde essa pergunta, é perigoso? Ah, é perigoso? É, ele foge. Ou ele luta. Ah, não é perigoso. Então ele empacota a informação e manda para o sistema límbico. Quando o croc acha que é perigoso, ele foge. Quando ele acata, quando ele gosta, não é perigoso, ele passa a informação para cima. Né? E fugir da informação é negar a compra. Então aqui é que está a importância. A negação da compra, na verdade, é medo, né? É insegurança. Então existem alguns gatilhos muito interessantes para fazer a pessoa perder o medo de te comprar, de querer aquela situação para ela. Certo? E no sistema límbico, né? A informação passa pelo croc para o sistema límbico e do sistema límbico para o neocórtex. O sistema límbico atua na tomada de decisão, sendo ele ainda assim o fator mais determinante. Né? Então a gente toma a decisão na emoção e não na razão. Né? Muita gente acha, mas eu vou ter que pensar. Né? Quem pensa não faz. É mais ou menos isso. Né? Quem pensa muito, na verdade, não faz muita coisa. Porque ele pensa mais do que faz, né? Pensa mais do que sente. E o neocórtex toma decisão baseada no processamento do sistema límbico e do croc brain. Quando você utiliza de gatilho mental, você agrega muito valor à informação. Se ela passa pelo croc e ela atinge o sistema límbico é que vai agregar o valor sentimental àquele produto. Então ele vai... o produto ele cresce muito, a informação ela cresce muito no sistema límbico e quando chega no neocórtex a decisão é tomada muito em parte do que vem do sistema límbico. E o gatilho
Ativa o sistema límbico, provocando uma explosão de sensações na pessoa. Gera emoção, resposta automática de compra ou aceitação. E o gatilho reduz o caminho do sistema límbico, lançando a informação diretamente nele, reduzindo o caminho até chegar lá, né? Ele basicamente não passa pelo CROC. E alguns gatilhos, né? Curiosidade, que é o gatilho mais poderoso. As pessoas são muito curiosas, né? Porque quando você desperta curiosidade, você desperta um nicho de emoção muito intenso na pessoa. E ela não consegue ficar indiferente. Você consegue fazer as pessoas terem total atenção a você. É isso que acontece, por exemplo, acontecia muito, né, em desenhos, quando eu era criança, pelo menos, em desenhos que o episódio que ia passar no outro dia começava e passava uma pequena parte no dia anterior. E isso fazia com que a gente ficasse curioso e tivesse total atenção ao desenho no outro dia, né? Gatilho da prova social: quanto mais pessoas aceitam, mais o produto é bom na cabeça das pessoas, né? E aí você tem que apresentar números. Por exemplo, conheça uma oportunidade que está mudando a vida de mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil. É muito forte essa informação. A pessoa, que oportunidade é essa? 30 mil pessoas? Né? Ela vai ficar louca, ela vai procurar com certeza. Gatilho da autoridade: as pessoas tendem a aceitar a opinião de pessoas que têm autoridade sobre o tema, seja ela sua ou de terceiros, né? Pessoas de qualidade e muitas pessoas gerando credibilidade. Por exemplo, quando você fala assim: Chitãozinho e Chororó são embaixadores da marca Ares, beleza e bem-estar. Acabou. Pessoas de autoridade, eles têm credibilidade no mercado. Então, tem que ser mais aceito. Na sua APN de sucesso, utilize gatilhos mentais, gerando sentimento de perda, fuga da dor e busca do prazer. Por exemplo, olha só, João, essa oportunidade é uma oportunidade única, né? Então, assim, se você quiser continuar tendo a mesma vida, sem resultado, sem sucesso e muitas vezes sem dinheiro, né? Então, infelizmente, essa oportunidade não é para você. Essa oportunidade é para pessoas que querem mudar de vida e estão buscando algo melhor. Eu queria muito que você se encaixasse, mas tudo depende da sua decisão. Você gera um sentimento de perda nele, ele vai ter que aproveitar aquilo ali, porque senão a vida dele vai continuar do mesmo jeito, né? E estude sempre gatilho, seja persuasivo. Quem domina tem resultados muito melhores, né? Então, aprenda a dominar a mensagem para gerar um resultado muito maior para você. E veja apresentações no YouTube, porque tem muitas, né? Você aprende com líderes da sua empresa e com líderes de outras. Você vê o plano, adequa à realidade da sua empresa, certo? E o hábito, o sexto hábito, que é o acompanhamento, é um hábito muito importante. Né? Aqui é que eu digo assim, que quando eu aprendi a fazer acompanhamento, os meus resultados foram bem melhores, né? Este hábito é importante porque aumenta muito o número de adesão. Ele retira as últimas objeções das pessoas e gera muito mais confiança. Né? E aí o que você tem que fazer? Gerar uma individualidade no atendimento. No tempo destinado para a pessoa. Ela tem que saber que você destinou aquele tempo só para ela, para você fazer ela ter sucesso. Certo? Ou então para você cadastrar ela da melhor forma possível, gerando um sentimento muito melhor naquele seu prospecto. O sétimo hábito, o stop and go, que é a verificação de progresso. É aqui que você vai verificar o seu progresso, quantas pessoas convidou, quais são suas médias, certo? E aí, de acordo com as suas médias. Investindo de acordo com as suas médias na sua formação. Por exemplo, eu apresentei o produto para 30 pessoas e vendi para uma. Então, você sabe que tem que melhorar nas vendas. Eu apresentei o plano para 10 pessoas e não cadastrei ninguém. Tem que melhorar a apresentação. Então, aí você verifica onde é que você precisa melhorar. Oitavo hábito, a duplicação. Quando você duplica, você tem mais pessoas fazendo o que você faz, né? E a duplicação é a chave para o sucesso no marketing de rede. Quando se duplica, a gente faz com que as pessoas façam exatamente o que você faz, gerando o mesmo resultado. Então, quando você faz o uso correto da duplicação, você tem um sucesso absurdo, porque você
é um crescimento exponencial. Não é que nem o mercado tradicional 2, 4, 6, 8. Né? É 2, 4, 8, 16, 32. Então você cresce absurdamente se você souber duplicar bem os seus conhecimentos e as suas experiências. Né? E aí o que eu recomendo? Né? Leituras para o profissional. GoPro, que é as 7 habilidades do profissional de marketing de rede, né? Se eu não me engano. Do Eric Ward. E ainda, camarada? Eu tô aqui, tô só falando a pesquisa aqui, foi mal. Oi? Teve só que falar aqui com minha mãe, só um minuto, foi mal. Não, tudo bem. Vou continuar aqui, tá? O Eric Pode Ward, falar. ele... Esses são livros que me fizeram montar esse treinamento, né, de acordo com o que eu sabia, o que eu li, mais ou menos, nos livros, porque é muito importante. GoPro, as habilidades de um profissional de marketing multinível, como convidar, o mercado, enfim. O negócio do século XXI, falando sobre o mercado, né, do marketing multinível. Armas da persuasão, né? Como se tornar mais persuasivo, como fazer amigos e influenciar pessoas. E aí a lei do triunfo e pense em riqueza, que para mim hoje são um dos que eu já li na minha vida. São livros realmente fantásticos e que fizeram muita diferença no meu modo de pensar. Então eu recomendo muito a leitura deles para mentalidade, aprecia o seu pensamento, como você pode mudar o seu pensamento. Né? E aí eu deixo por aqui esse treinamento, espero que tenha contribuído, né, em alguma coisa, porque Muito bom, cara. até demorei um pouco, né, para montar esse treinamento, demorei mais ou menos uns 3, 4, 5 dias no material, enfim. Eu espero que não tenha ficado muito cansativo. Ficou muito cansativo aí, Sadeu? Não, joia, foi muito bom. Tá tudo tranquilo aí, né? Tô Então, tranquilo, foi muito bom, eu vou foi ficando muito por bom. aqui, né? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço, né, para quem pôde esse vídeo, poder estar compartilhando com a sua equipe. E o meu nome é André Oliveira, né? Eu estou aqui hoje com Sadeu em Natal, né? Então eu tenho certeza que esse treinamento vai chegar para a maior quantidade de pessoas em Natal, a maior quantidade de pessoas no Nordeste, porque o Nordeste precisa respirar novos ares, certo? Com E certeza. vamos para cima. Eu sou executivo Gold da empresa Ares Beleza e Bem-Estar por enquanto. Então, vamos lá, vamos para cima e até a próxima. Rumo ao Blue Diamond. Vamos embora.